Está escrito então no primeiro livro de Pentateuco, no capítulo 12, versículos de 1 a 5, o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós voltaremos ao texto. Ser tu uma bênção. Isso foi dito a Abraão. E Abraão é um grande homem de Deus, uma grande referência da palavra de Deus para as nossas vidas. Abraão aparece na Bíblia por cerca de 70 vezes e ele está sempre ao lado de pessoas, de homens de Deus como Moisés, que foi o libertador de Israel no Egito, um homem escolhido por Deus para isso, um homem aprovado por Deus, e também ao lado de Davi, rei, sacerdote, profeta, e que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. E ele é um modelo, foi um modelo para toda a igreja do Antigo Testamento. E continua sendo citado até por Jesus, por alguns escritores que, usados pelo Espírito Santo, o cita no Novo Testamento como modelo para a igreja dessa dispensação. Portanto, eu quero traçar com você, na nossa meditação, um paralelo entre nós e a vida desse aprovado servo de Deus, que nesse ponto a história dele começa a ser contada no capítulo 11, e aqui no capítulo 12, ainda a Bíblia o chama de Abrão. E nós queremos dizer aos irmãos que Abraão, ele é um modelo para nós, porque em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, o Espírito Santo nos escreveu através do apóstolo Paulo assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós temos aqui na história de Abrão, boas obras, um relacionamento com Deus com tal intimidade, que em certo ponto a Bíblia diz que a aliança feita com Israel, a misericórdia, o favor, a atenção especial de Deus com Israel, não é porque Israel era especial, ou a nação mais numerosa, ou tivesse qualquer outra prerrogativa, senão o amor que ele tinha a Abraão. E por amor a Abraão, pela sua desenvoltura e relacionamento com Deus, Deus fez com ele uma aliança, e essa aliança recaiu sobre o povo de Israel, e sobre essa aliança também veio o povo judeu, e do povo judeu veio a pessoa bendita de Jesus Cristo, e por consequência veio a nossa salvação. Então observar a vida de Moisés é traçar parâmetros para a nossa vida aqui. Se Moisés agradou a Deus,
nós poderemos seguir o seu exemplo, as suas pisadas, os seus passos, porque nós estaremos também com grande possibilidade de agradar a Deus, de sermos por Deus aprovados. Então, queridos, Abraão, por ser, por Deus, ordenado para ser uma bênção, ele teve como consequência uma vida muito abençoada. Foi em Abraão revelada a vontade de Deus para o homem. Foi revelado em Abraão a maneira com a qual o homem deve se relacionar com Deus. E tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é para o nosso ensino, diz a Bíblia, é para a nossa exortação, é para a nossa edificação e deve ser tomado por nós como maneira de nos relacionar com Deus. Eu observo na história de Abraão, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 2, um homem que saiu, que aceitou ser uma bênção, que decidiu ser uma bênção, ter a sua vida muito abençoada. No capítulo 13 do livro de Gênesis, no versículo 2, está escrito que Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. Muitas vezes as pessoas pensam que vão adquirir prata e ouro, vão adquirir prosperidade, vão ser bem-sucedidas aqui nesse mundo, trabalhando muito, matando-se, acabando-se em algum plano, em alguma coisa. Os livros mais vendidos nesse mundo são os livros de autoajuda e os livros que prometem riqueza, que prometem prosperidade. Mas, na realidade, a verdadeira prosperidade, até física, financeira, ela está relacionada com o estado da nossa alma, com a nossa relação com Deus, e Abraão é uma prova disso. Como eu disse, no capítulo 3, versículo 2, diz que ele ficou muito rico. Ele tinha gado, tinha prata, tinha ouro. Em Gênesis, no capítulo 17, nós encontramos registrado o seguinte, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou com ele, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto, a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e também a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Amados, era 75 anos, Deus falou com Abraão, ele decidiu ser uma bênção, ele ficou rico, foi abençoado, tinha gado, ouro e prata, e agora Deus vem aos 100 anos, quase 100 anos, 99 anos, e percebemos que neste tempo, cerca de 24 anos depois, Abraão agradou a Deus novamente. Deus estava feliz com a vida de Abraão, Deus estava satisfeito com a vida de Abraão, e Deus agora vem a Abraão, muda-lhe o nome, e
multiplica sobre ele as bênçãos, multiplica sobre ele as suas promessas, e dessa forma nós vemos que a decisão de ser uma bênção é o que Deus espera de nós, assim como esperou de Abraão, e que Deus dá uma resposta quando nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, porque Abraão é chamado de crente na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão creu, que Abraão, a sua fé, foi-lhe imputada com justiça, como um bem de Deus a ele. Então, o crente em Jesus Cristo, ele precisa de decidir ser uma bênção. O crente precisa trabalhar para isso. Nós temos um hino, um cantor cristão, que fala sobre nós procurarmos tempo para sermos bênção, procurarmos tempo de fazer algo de Deus à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão no nosso caminho, ser uma bênção. Muitas vezes as pessoas entendem o evangelho errado. O evangelho de Jesus Cristo é um chamado para sermos uma bênção. Muitas pessoas entendem que o evangelho é um chamado só para ser abençoado. E muitas pessoas não são abençoadas exatamente por não decidir ser uma bênção. Abraão foi sendo abençoado, foi agradando a Deus. Deus falou com ele em Harã, tirou ele de Harã, mandou que ele saísse de Harã, e depois de 24 anos, ele, obedecendo a Deus, ele agradou tanto a Deus que Deus volta a falar com ele. Deus vem e aumenta as suas promessas, aumenta a sua bênção sobre a vida de Abraão, e falou: olha, por causa da sua vida, eu disse aqui numa das mensagens recentes, não sei exatamente qual, de que a bênção que nos alcança, ela alcança as pessoas que estão à nossa volta. A bênção que me alcança, alcança a minha família. Eu preciso andar com gente abençoada. Talvez esta é uma análise que nós temos que fazer. Eu ainda era menino, ainda criança, e minha mãe repetia um adágio popular, um ditado popular, da seguinte forma: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, o que Deus está dizendo a Abraão, agora deixou de ser Abrão, já passamos pela mudança do nome, é que ele deveria abençoar as pessoas à sua volta. É isso que é a ordem: e ser tu uma bênção, e serás uma bênção. Eu estou te chamando e te enviando para ser uma bênção. E o nosso paralelo com a vida de Abraão, para o nosso aprendizado, para procurarmos fazer melhor a vontade de Deus nesses dias, ela passa por essas atitudes que Abraão tomou. No capítulo 24, andando na história de Abraão, se tempo tivéssemos, nós iríamos em muitas coisas que Abraão tem para nos ensinar. Mas no capítulo 24, versículo 1, diz que Abraão agora já é velho, já está avançado em idade, e o Senhor em tudo, quando a Bíblia diz que é tudo, em tudo o havia abençoado. Em Gênesis 25, versículos 7 e 8, diz que Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, morreu lúcido. Valia a pena ainda estar vivendo aos 175 anos. Ele estava forte, ele estava abençoado por Deus em tudo, ele tinha boa velhice e cheio de dias, diz a palavra de Deus. E ainda em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que nós lemos, diz que, além disso, Abraão abençoou todos os povos da terra. Todos os povos foram abençoados por esta vida de Abraão. Por quê?
Como já disse, foi de Abraão que nasceu o povo judeu e foi do povo judeu que veio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a salvação. Então Abraão, já nos seus dias, ele esperava em Deus a promessa de Jesus Cristo lá em Gênesis, quando Deus prometeu que da mulher nasceria o Salvador. Hoje pela manhã citei o exercício de fé de Abraão, o extremo de fé que Abraão foi, porque ele era um homem que tinha uma mulher estéril, e por ele decidir ser uma bênção, Deus mudou a vida dele, e fez muitas promessas, nós nos reportaremos a elas agora mesmo, mas uma delas ele prometeu inclusive que ele teria um filho. Eu sou o pai, sou avô, é uma alegria saber que vamos ter um filho. E eu imagino como é que Abraão estava frustrado por não ter um filho. É muito bom ter um filho. E eu imagino ele caminhando, porque ele estava caminhando. No nosso paralelo, ele estava indo para Canaã. Nós estamos indo para Canaã celestial. A bem da verdade, a nossa vida é uma viagem, é um deslocamento. Do dia da nossa salvação, a vida eterna recebida de Deus na pessoa de Jesus. A morar eternamente com Jesus. E Abraão está indo para Canaã, e enquanto Abraão vai para Canaã, Deus foi mudando a vida dele. Ele falou, olha, eu vou ser muito abençoado, inclusive vou ter um filho. Será que Deus vai trocar Sara? Será que Deus vai morrer? Será que Deus vai levar Sarai, que depois vai chamar Sara, também terá seu nome trocado? Como é que será? Mas eu acho que Abraão foi pensando, isso aí já é astrologia, eu sou pós-graduado nisso, né? Eu acho que Abraão foi pensando, e ele falou, deixa para lá. Ele falou, eu vou ter um filho. Eu não preciso ensinar a Deus a agir. Eu preciso é caminhar para Canaã. Eu preciso caminhar para Canaã. Meus passos precisam ser em direção a Canaã. O meu rumo, a minha visão, o meu foco, palavra muito em moda, né? O meu foco precisa ser Canaã. É assim que eu vou ter um filho? É assim que Deus cumprirá as suas promessas sobre mim? Então, queridos, enquanto nós estamos aqui na vida, nós não podemos parar. Você vai ser o que é, vai ser profissional, vai trabalhar, vai comprar, vai vender, vai disputar eleições, vai ser eleito, não vai ser eleito, e vai cumprir mandato, vai viver a vida. Mas, na verdade, isso são paisagens de um caminho que é estar indo para Canaã. Quando eu era jovem, e eu era regente de louvor, eu fui regente de louvor por décadas, eu cheguei a cantar com a igreja aqui, porque eu cheguei aqui, como pastor, a igreja não tinha uma formatação de um departamento de louvor, era uma cultura diferente, e bem disse a Sônia naqueles tempos, né, Sônia Andréas, mudou o profeta, muda a lei, ela respondeu uma pessoa aqui nas diferenças que o meu ministério estava introduzindo na igreja, sendo questionada por uma pessoa, e eu não me esqueci disso, Sônia. Isso deve ter praticamente 20 anos que você disse isso. E eu cheguei aqui, eu vim do louvor, nasci no louvor, eu já toquei instrumento, já dirigi coral, cantei em coral, e comecei a investir no louvor, invisto até hoje. Estou sempre atento ao louvor, tenho um prazer enorme em ter uma equipe de louvor eficiente, preocupada em agradar a Deus e conduzir a igreja nesse aspecto. Então, eu cheguei a cantar aqui com a igreja, caminho vou para Canaã. E esse corinho te permite acrescentar, né? Aquilo que você quer cantar. E se meu pai não for, não impede a mim. Porque alguns param. Daqui a pouco a pandemia vai passar. E nós vamos fazer as contas.
E há um hino cantor cristão, que é o nosso cantor oficial. Nós somos batistas na essência, depois de crentes em Jesus Cristo, depois de povo de Deus, nós somos batistas denominacionalmente. E é o nosso hinário oficial. E o hino diz assim, eu estava citando esse hino por evangelista Emerson um dia desse, que estávamos viajando numa condição muito ruim, trânsito parado, um carro que estava ruim, mal acomodado pra caramba. E eu falei, vou pensar em coisa que pode me dar esperança, como diz o profeta, né? Para ver se essa viagem acaba. Estava 20 km por hora. E aí eu comecei a lembrar de hinos comecei a pensar em Jesus, né? Eu não sou ruim de dormir, quando eu perco o sono, costumo ir orando deitado, que se eu levantar fica pior. E vai indo, o sono chega, né? Jesus não chega, não precisa orar mais não, dorme. Jesus vinha ali, menina. E eu me lembrei de um hino que fiquei assim, não estava muito dando condição de cantar, né? Eu estava sofrendo na viagem, tinha tido um acidente, uma viagem lenta, muito ruim. Mas aí falei para o evangelista Emerson, não sei se ele vai se lembrar. Falei, há um hino no nosso cantor que diz assim, quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios e sem amor estão. Nós vamos ter que cantar esse hino. Lá no coro desse hino diz, vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu puro e santo amor, vem, ó vem, nos renovar. Vai passar a pandemia e muitos que corriam bem não estarão correndo mais, não estarão caminhando mais, não estarão indo mais para Canaã. Se possível, nós vamos levar a todos, mas se alguém não for, não te deixe impedir por ele. Não há autoridade, não há amor, não há consideração que deve ficar acima de Deus no seu caminho para Canaã. Você deve decidir obedecer, você deve decidir ser uma bênção, você deve decidir como Abraão decidiu, e foi por isso que ele passou de Abrão para Abraão, foi por isso que ele começou com uma bênção pessoal, e Deus agora vem, muda o seu nome e falou assim, eu vou expandir a sua bênção. Você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada, você vai ser, sim, ter um filho, e você vai ser pai de uma grande nação, e pela fé, na fé, você vai ser pai de muitas nações, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da sua fidelidade, e porque você decidiu ser uma bênção. Então nós precisamos ser uma bênção. Ah, pastor, nós estamos em crise, agora é que é hora de ser uma bênção. Agora é que pessoas precisam de pessoas abençoadas, porque a bênção de Deus que está em nós, ela reflete. Jesus diz que aquele que está nele, como diz a Escritura, do seu interior saltam rios de água viva. As pessoas serão alcançadas pela bênção de Deus na sua vida. Elas terão também a sua vida mudada. Meus amados, quando você evangeliza, quando você fala de Jesus, e nesse ponto eu quero que você preste atenção numa coisa. A nossa vida fala mais do que a nossa voz. O Espírito Santo começa a impactar pessoas pelo que vivemos, pelo que somos. Pela forma que agimos, pela forma principalmente que reagimos. E Abraão era um homem que tinha fé em Deus. Ele foi bênção para o mundo inteiro. A história dele acabou aqui em Gênesis, mas ela continuou nos outros livros, ela continuou na outra aliança, na dispensação do Espírito Santo, agora na pessoa de Jesus Cristo, ela continua até hoje. Abraão ainda prega pela sua vida. Eu não li aqui nenhum discurso, nenhuma mensagem, nenhuma palavra dada por Abraão, mas eu estou lendo a vida de Abraão. E então Abraão, na sua maneira de viver, caminhando para Canaã, vivendo a sua vida, ele levava a esperança, a fé de Jesus Cristo.
Deus deu o filho a ele. Sara era estéril e velha. Ela não ovulava mais. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo do Senhor lá. E o anjo falou: Arão, é agora. Daqui um tempo eu venho aqui e você já vai ter um filho. Sara riu lá. Ela ouviu. E Sara riu. Como? Agora? Mas Deus falou para Abraão: sai da tenda. Deus é muito mandar você sair, né? Agora mesmo a gente enfatiza isso. Olha para as estrelas. Conta. Você não vai só ter um filho para te gerar uma nação, que foi Israel, como descendência. Mas a sua fé vai gerar filhos como essas estrelas que estão sendo vistas e que você diz que não pode contar. Você não pode contar a areia, pois assim serão seus filhos na fé. E meus queridos, nós que cremos em Jesus Cristo hoje verdadeiramente, somos uma daquelas estrelas que Abraão não podia contar por causa do seu modelo de vida, de sua submissão, de sua obediência, da sua forma de proceder, de caminhar para Canaã, de viver a vida que Deus lhe propunha viver, agradando, fazendo a vontade dele. Olha, queridos, além disso, Deus teve tanto prazer no relacionamento com Abraão, que ele aceitou ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele aceitou ser intitulado: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deixa eu falar para você, Deus não muda não, viu? E se nós vivermos conforme Deus quer que vivamos, se nós permitirmos a direção, o governo do Espírito Santo sobre a nossa vida, Deus vai impactar pessoas e vai falar assim: eu sou o Deus desse moço aí, dessa moça aí, dessa senhora aí, eu sou o Deus que faço isso na vida dele. E Deus quer fazer isso. Deus quer que nós sejamos uma bênção. E por consequência da bênção, Ele quer nos abençoar. Vamos começar a terminar, porque meu tempo está acabando. Qual que foi essa forma? O que nós precisamos levar para casa, no nosso coração? E você que está em casa, guardar, né? No seu coração. Aqui o pessoal vai pôr no coração e ainda vai levar para casa. Conta aos outros sobre Abraão. Tem alguém da sua casa que não está aqui? Se não estiver aí me ouvindo. Se você estiver ouvindo, pergunte para quem está aqui: e Abraão? O que você trouxe no coração? O que você pode me falar de Abraão? Viu? Você que está em casa, pergunta quem está aqui. Me conte sobre Abraão. Vamos ser como Abraão. Mas o que Abraão fez, queridos? Qual foi o segredo? Primeiro ele ouviu, eu disse aqui de manhã, e os pontos serão os mesmos. A introdução não tem jeito de ser igual, não. Não tem jeito. E nem o desenvolvimento, mas os pontos serão os mesmos. Ele primeiro ouviu atentamente a palavra. Irmãos, é tempo de Bíblia empoeirada. É muito pouco ouvir a Bíblia só no JEC, ouvir a Bíblia só aqui no culto, na quinta, no domingo. Não tem jeito de ser Abraão se primeiramente eu não me virar para o que Deus está falando. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é nova, como o maná era novo, chegava novo a cada dia para alimentar o povo no deserto. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela chega nova todas as vezes, todos os dias, todos os momentos que você a tomar na sua mão, Deus vai falar com você nela. E Abraão começou a ser Abraão
Deixou de ser Abrão, começou a ser Abraão, começou a ser abençoado, começou a ser uma bênção, virou a ser o personagem da história, jamais esquecido. Hoje, quando se fala de Jesus, está falando de Abraão, está falando da origem de Jesus, de onde Jesus veio, da descendência de Jesus. Abraão começou porque ela atentou para a voz de Deus. Não pensa que Abraão ouviu a voz de Deus em Harã, Deus o sacudindo, parando na sua frente, cercando na rua, na sua correria, na sua agenda sem tempo. Não, não foi não. Isso é porque Abraão buscava o Senhor. É porque Abraão se virava para o Senhor. E quem se vira para o Senhor, Deus fala com ele. Deus orienta. E meus amados, nessa palavra de Deus a Abraão, Deus fez um chamado a Abraão. Sabe como é que começa a ser Abraão? Sendo fiel ao chamado que Deus tem para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você não pensa que eu vou fazer sua parte, não. Você não pensa que eu vou obedecer por você, não. Você não pensa que alguém vai fazer alguma coisa por você diante de Deus. É você e Deus. E quando você atravessar o portal da vida, é você e Deus, sou eu e Deus. E Deus tem um chamado. Não é à toa que o Espírito Santo escreveu através do apóstolo Paulo, comparando-nos à igreja de Jesus ao corpo humano, que é feito, formado, ele funciona, ele existe, porque tem vários membros e cada membro com uma função. E o Espírito Santo chega a questionar: se todos forem mão, onde estarão os pés? Se todos forem mão, onde estará o corpo? Onde estará o ouvido? A sua parte está sem fazer. E você sabe que se ficar sem fazer, você sabe o que acontece? Deus levanta outro, mas você não será como Abraão, não será uma bênção, não será abençoado, porque não foi fiel, não foi atento, não atentou para o seu chamado diante de Deus. Então a primeira coisa é voltar-se para a palavra de Deus, como Abraão fez, e ser fiel ao seu chamado. Meu pai, pastor, é difícil demais. Minha mãe, difícil demais. O pastor, não aguenta aquele pastor careca lá da igreja. Deus podia trocar aquele velho. Difícil demais, meu pastor. Tem coisa assim também. Não. Deixa eu te falar. Abraão saiu sob o comando de Terá, pai dele. E o pai dele saiu para ir a Canaã e parou. E quem para perde a bênção. Ele morreu em Terá. Mas, assim que o comando passou a Abraão, ele atentou para a palavra de Deus, ouviu o chamado de Deus e fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. O versículo 30 do capítulo 11, anterior aí ao capítulo que lemos, diz assim: e tomou Terá Abraão, seu filho, Ló, que ele adotou porque o pai, irmão dele de Ló, havia morrido. Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá ali em Harã, sem chegar a Canaã, impedindo Abraão de continuar. Mas assim que ele pôde, ele continuou. Não valerá como desculpa a vida de alguém à nossa volta. Se alguém à sua volta não estiver indo para Canaã, se ele não estiver se movendo, se ele não estiver caminhando, não deixe te impedir. Você precisa chegar a Canaã. O segundo ponto que quero desenvolver é que Abraão, ainda Abrão, ele atendeu o chamado de santificação. No versículo 1 do capítulo 12, onde lemos, Deus falou assim, ó: sai de Harã. Sabe o que é isso? Harã era uma cidade idólatra, politeísta, de muitos deuses, uma cidade portuária, imoral, uma cidade que desagradava, que aborrecia Deus,
uma cidade forte de comércio, com oportunidade de trabalho, mas que aborrecia a Deus. Isso entreteu o pai de Abraão, mas agora que ele morreu, que o comando agora era dele, sobre sua família, sobre sua vida, ele ouviu a voz de Deus, atendeu o seu chamado e atentou para o chamado de santificação. Sai, separe-se. Deus falou para Abraão: eu não posso te abençoar aí. Não comunique com as obras infrutuosas das trevas. Por isso que eu estou te dizendo que é bom analisar com quem você anda. Qual é o tipo de vida, qual é o propósito, para onde as pessoas estão indo, as pessoas que estão à sua volta, qual é o tipo de influência que está sobre a sua vida, na sua caminhada para Canaã. É preciso observar se as pessoas que estão à nossa volta estão indo para Canaã, porque Ele pode te tirar do caminho, e se você sair com fé, com entusiasmo, falando em línguas, vendo anjos, fazendo o que for, sendo religioso, se você sair com muita fé para Porto Alegre, você jamais chegará em Manaus. Canaã tem a sua direção certa. O caminho é Jesus Cristo, é a sua palavra, é o evangelho, é a submissão, é a santificação. E o Senhor manda que nós saiamos do meio do pecado, afastemo-nos das pessoas que não agradam o seu nome, porque as nossas companhias, as más conversações, as palavras torpes, as palavras que não convêm, elas corrompem os bons costumes e te afastam da santificação. E a ordem dada a Abraão é dada a nós também como crente, para sermos abençoadores, para sermos abençoados. Sai de Harã, sai do meio que não agrada a Deus, sai do meio que afronta a Deus, deixa de conviver, de viver, de ter comunhão com pessoas, com ambientes, com locais que desagradam a Deus. Isso foi uma coisa que fez de Abraão ser o que ele é. Era norte da Mesopotâmia, uma região que desagradava a Deus em tudo. Tinha uma deusa lá chamada Lua, na nossa língua. E as pessoas eram muito idólatras. E Deus chegou para Abraão, queridos, o que Ele fala para nós hoje. E falou assim: Abraão, sai daí que eu quero ser seu Deus. Santifica a sua vida que eu quero ser seu Deus. E tem mais, Abraão. Eu quero ser Deus da sua família, aí não tem jeito. Nesse ambiente não tem jeito. Com essa atitude não tem jeito. Sai daí, santifica, separe-se, fuja desse ambiente, fuja desse local que não me agrada. Porque eu quero ser o seu Deus. Isso no original, a palavra é epifania. Significa presença de Deus na vida. Eu quero falar uma coisa com muito carinho aqui. Eu aprendi desde novo que púlpito é para ensino. A gente prega para a pessoa que não conhece a Deus. No púlpito a gente ensina. Às vezes eu vejo alguém orar, né? Que não, viu? Deve ser em outro lugar, também não sei aonde não. Mas às vezes eu vejo a pessoa orar e fala: Senhor, agora eu entro na sua presença. Onde você estava? Como é que é isso? Você está vindo de onde? Do inferno? Para orar? Aí o outro vai orar e confirma: nós continuamos na sua presença. Mas onde é que você estava? Como é que é isso? Deus falou: Abraão, eu quero ser um Deus de epifania. Eu quero ser presença real na sua vida. Deus está, queridos, nós estamos nele. O culto é 24 horas. O culto não são, agora 1h30 pelo protocolo, né? Estou aqui apertado com o tempo. Preciso concluir. Não é 1h30, irmão, é 24 horas. Deus quer um estado de epifania. Ele quer um estado de presença real, para eu ser uma bênção e ser abençoado. Não se iluda, queridos. Deus não mudou. Ele não vai mudar. E aí reside a segurança da nossa salvação e vida eterna. Deus não muda. A outra palavra muito usada para isso é Shekinah. E Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus. É a glória de Deus manifesta. Deixa eu falar para você.
Os nossos cultos, os cultos da igreja, precisa voltar a ser Shekinah. É preciso que nós sejamos envolvidos, que nós sejamos impactados, e que as pessoas que adentrarem os nossos cultos, as nossas reuniões, as pessoas que estiverem à nossa volta, sejam impactados pela glória, pela presença, pela realidade da presença de Deus em nós. E Deus falou com Abraão: afasta desse lugar pecaminoso, porque eu quero ser real na sua vida. A nossa principal função aqui, queridos, é manifestar Deus ao mundo, é anunciar a oportunidade de salvação, é anunciar que tem um Deus que ama o homem, e que por isso mandou Jesus, e que Deus está esperando de braços abertos, pessoas que queiram a sua presença real, pessoas que queiram a sua graça, que queiram a sua misericórdia, que queiram conhecê-lo de verdade, e que queiram andar com Ele, que queiram caminhar com Ele, e consequentemente caminhar até Canaã, até morar eternamente com Ele. É ser crente, querido, é ter o Espírito Santo dirigindo a sua vida. Olha, versículo 2 e 3 aí, para a gente parar. Aí diz assim, eu te farei uma grande nação. Depois que mandou ele sair do pecado, do lugar ruim, para ser o Deus da vida dele. Te farei uma grande nação. Eu te engrandecerei. Aqui, pastor, não atrapalha você não, viu? Quando você fala isso, eu oro por você. Você precisa brilhar no meio do seu viver. Você precisa brilhar na sua caminhada para Canaã. Você precisa brilhar onde você está. Jesus precisa ser visto em você. Deus falou assim: Abraão, eu vou te engrandecer. Isso é dar nome, isso é dar respeito, é perceber que Deus está nele. Isso é ser uma bênção. Isso é impactar os outros com a bênção de Deus sobre nós. Falou: eu te engrandecerei, eu engrandecerei o seu nome. Sempre eu estou aqui falando de Abraão por causa da fidelidade dele, porque Deus estava na vida dele, porque Deus dirigia ele. E você ser uma bênção para os outros. Falou assim, versículo 3. Você não liga não, porque quem te abençoar, a palavra de bênção na boca dele eu vou reverter sobre ele por sua causa. E quem te amaldiçoar, não presta atenção não, porque a palavra de maldição eu vou reverter sobre ele, porque eu amo você, Abraão. Eu ando com você, você me obedece, você está indo para Canaã, você aceitou o meu chamado, você aceitou o desafio, você está me seguindo, você está andando segundo a minha palavra. Então você não tem que ficar preocupado não. Vai fazer, vai acontecer, vai prejudicar, vai barrar, vai não. Se o Deus de Abraão está com você, quem que está acima dele? O que o homem pode te fazer? A Bíblia diz: o que poderá te fazer o homem? Nós somos chamados para paz, irmãos, para tranquilidade. Nós somos chamados para enfrentar a tempestade e atravessá-la, para chegar do outro lado. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus na nossa vida. Tão somente, faça como o versículo 4, pode olhar aí para sua Bíblia. Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aceitou o seu chamado. Ele tomou sua mulher, o filho do seu irmão, os seus bens. É tudo, irmão, integralmente. Obediência a Deus é com tudo que você é, que você tem, que você faz. É com seu nome, com a sua fama, com seu dinheiro, com seus bens, é com seu corpo, é com a sua voz, é com a sua alma, é com seu coração, é integral. É simplesmente obedecer à voz do Senhor e você será uma bênção e será abençoado e chegará a Canaã como Abraão e a sua família chegou. Decida ser uma bênção. Obedeça. Persevere no caminho. Canaã não estava perto, não. Ele teve que andar, ele teve que perseverar, ele teve que enfrentar. Faça isso. Persevere. E você será uma bênção e será abençoado.